Programa não recomendado para menores de 10 anos. Estamos no ar e que bom estarmos juntos, Revolução Jesus começando, chegando aí até onde você está e sempre é muito bom saber que você está ligadinho com a gente. Boa noite, Thiago. Boa noite a você Boa que noite. nos acompanha. Hoje o programa está especial com um tema, Thiago, que eu acho que vai dar o que falar. Tudo a ver. Você pode falar pra gente qual que é o tema? Games e séries, onde mora o perigo. Vamos falar um pouquinho sobre essa realidade, né? Com certeza você curte série. Eu curto muito série. Você curte? Eu também gosto. Inclusive, estou assistindo uma aqui, não vou dizer, mas eu estou assistindo uma muito boa, inclusive. E claro, tem gente que é fascinado também pelos games. E que bom, né, a gente poder usufruir disso. Mas existe perigo, né? Da diversão ao vício. Existe uma linha muito tênue, da qual nós queremos discutir aqui também no programa de hoje. Para que isso que é bom ser usufruído, mas que não cause em nós, em você, qualquer tipo de dependência que acabe roubando a sua liberdade. Por isso a gente vai aprofundar nessa temática e vamos ter um convidado muito especial que vai estar aqui com a gente, ajudando a aprofundar, a esclarecer. E é muito bom saber que você está aí e que também você vai estar aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, no Big Feed, gente. Afinal de contas, se não tiver sua participação, o programa cai no seu rendimento em 50%. Ó. Isso mesmo, nós queremos saber de você. Quando se fala de game ou série, onde está o limite? Você sabe o limite? Você sabe se você está usando tanto o game como a série de forma sadia ou você já passou, está meio desequilibrado o negócio aí? Então, a gente quer saber da sua opinião. Ou quer saber, você tem alguma pergunta relacionada a isso? Então vai lá no @RevoluçãoJesus que a gente quer saber de você. Que pergunta que você tem? Porque nós temos um convidado especial, Thiago. A gente não traz qualquer pessoa para falar aqui sobre um assunto tão sério. E importante, ó, já tá o cardzinho lá, então no @ como a Rafa disse, Revolução Jesus, ó. O card está aí para você identificar. Então, por favor, interaja com a gente. Deixa aí também a sua opinião, o seu ponto de vista, porque isso é muito importante, porque vai agregando, a gente vai trocando ideia. Você sabe que a Revolução Jesus tem essa linda missão, né? De trazer algo que nos faça refletir, que nos faça aprofundar na nossa fé e que também nos ajude a trilhar um caminho de verdadeira liberdade. Eu sempre gosto de dizer, Rafa, Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. E quando a gente não vive bem, nós não estamos assumindo essa graça que Ele nos trouxe. E existe um caminho. E é isso que nós queremos juntos descobrir. Bom, nós falamos do convidado várias vezes. Pela primeira vez aqui no Revolução Jesus, eu faço a questão, vou fazer as honras da casa Pode aqui, ficar à Rafa, vontade. e receber ele, né? Que é carioca, eu já sei, eu já me informei. Nós vamos conhecer um pouquinho mais. Doutor Eduardo, bem-vindo ao Revolução Jesus. Prazer, obrigado. Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite, doutor. Por favor, fique à vontade. É muito bom, né? Primeira vez aqui. Já falei que o senhor é carioca aí, né? Já entreguei isso aí. Eu sou um carioca que mora há 25 anos na cidade de Petrópolis, na região serrana. Sou cidadão petropolitano. Hoje em dia, acho que posso dizer que sou mais petropolitano do que carioca. Mas nascido e criado ali nas praias do Rio de Janeiro. Que beleza, né? Cidade maravilhosa, né? Não tem... Suspeito em falar, mas de fato nós podemos afirmar, né? Petrópolis é a única cidade imperial da América Latina. Uau! Olha aí. Importante, viu só? Senhor... Cidade de Dom Pedro I, Pedro II. O senhor já é psiquiatra há quanto tempo? Sou psiquiatra há 35 anos. 35 anos. Nossa, é uma experiência clínica vasta. Bastante. Que bom. Muito tempo. Vai agregar muito com a gente, né? Que beleza, que bom. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Doutor Eduardo, e hoje a gente quer falar do assunto, né, que pode gerar um pouquinho de polêmica, mas a gente gosta de trazer a verdade sobre as situações. Falando um pouquinho de games, né, e de séries, por que é tão atrativo, né? Isso pode causar algum distúrbio na gente? Bom, Rafaela, assim, atrativo porque é uma diversão, é algo como a gente gosta de, quando pequeno, ir para um parquinho e andar na roda giratória, num balanço. Está sendo menos as praças, mas criança gosta de se divertir, adolescente gosta de se divertir. E desde o advento da televisão, a gente teve esse contato, essa tecnologia foi crescendo. E me lembro muito bem de ter jogado ainda naqueles PCs antigos, os primeiros computadores que a gente botou dentro de casa.
jogar xadrez, mas ainda no DOS, né? Sim. Tinha que digitar lá todo o DOS para poder aparecer o xadrez. Ou então jogar o Atari, aquele ping-pong, né? De uma barrinha para cima, uma barrinha para baixo, que você não podia deixar a bolinha. Então, isso tem uma história longa, né? Que começa com... A gente pode falar até do rádio, né? As transformações que a tecnologia... Hoje a gente está aqui, estamos conversando no programa, estamos conversando com o Brasil inteiro, graças à tecnologia, graças a essa possibilidade de se comunicar e brincar faz parte do crescimento, né? Faz parte... Quem não gosta de brincar? A gente ainda gosta de brincar. Divertir, né? Eu estou aqui, estou me divertindo, porque eu estou me Que sentindo... Eu sou um avô recente, né? Tem meu netinho amanhã faz 4 meses, né? Então, avô de primeira vez, e eu aqui no meio de um bando de jovens, todos vocês podiam ser meus filhos. A gente engana um pouquinho, viu, doutor? Engana um pouquinho a idade aqui, ó. Então, a gente vê isso acompanhando. Sim. Né? Tudo tem a questão do limite, e sempre teve. Não acho que isso seja uma novidade do game. O que a gente identifica hoje é que o game, que pela primeira vez, né, entra no Código Internacional de Doenças, que é um manual diagnóstico para todas as especialidades médicas, não apenas para psiquiatria, e pela primeira vez entra o transtorno de gaming dentro do capítulo de transtornos mentais do comportamento. Específico dessa forma, doutor? Dessa forma, transtorno de game. Inclusive com 2 especificações. Transtorno de game offline, porque você pode ser um viciado em videogame, entendeu? Ainda está jogando lá seu PlayStation Futebol, entendeu? Sei lá, o FIFA Soccer, né? 5 horas jogando todos os campeonatos. E, então se chama de transtorno de game offline e o transtorno de game online. Existem os 2 transtornos descritos. Muito semelhante, a diferença é um offline, outro é online. Sim. Né? Mas é a primeira vez que entra. A gente já identificava isso muito antes. O CID-11 ele é de 2018, ainda foi revisado, entrou em vigor agora em 2022, né? Mas ele vem sendo, já estava pronto em 2018, foi sendo revisado. E é a primeira vez que se traz esse transtorno para dentro de transtornos mentais. Então hoje ele está identificado como a possibilidade de se tornar um transtorno mental. Doutor, então com isso a gente pode concluir aqui, né, claro, fazendo uma análise de que existe quando estou jogando, enfim, ou assistindo algo, existe uma interação química que acontece no nosso organismo, liberação, isso é concreto, a nível científico acontece. Sensitiva, perceptiva, química. Química ela vai ser sempre no final dela, mas ela tem a questão, estava também conversando antes do programa, né? Um dos grandes amigos que eu tenho, moro na Alemanha há muito tempo, é diretor de uma grande empresa produtora de jogos eletrônicos, ele é o diretor de arte. Então, você escolher a cor, você escolher o cenário, você escolher personagem, você tornar aquilo ali o mais realista possível, né? A imersão dentro do ambiente, né? Hoje a gente já está já estamos lá, né? Nos jogos literalmente virtuais, que você coloca aqueles óculos e você está ali, você está literalmente num mundo virtual, né? Existem campeonatos, né? Existe esse lado a tecnologia, ela não é boa nem é má, né? A gente costuma dizer que a tecnologia depende de quem usa. Forma, né, que você vai usar. Perfeito. Entende? Então, a tecnologia é um instrumento. Então, você pode ter, e você pode ter quem saiba usar e quem não saiba usar, né? Então, existe essa questão da percepção, de mexer com a sua percepção. E você ainda lida, hoje em dia, com a questão da inteligência artificial, os famosos algoritmos,
que conforme você vai selecionando o que você gosta, o personagem que você escolhe para jogar no jogo tal, aquilo ali, tudo isso vai ficando cadastrado e as informações vão sendo meio que selecionadas, né, para elas chegarem a você efetivamente. Quem é que já não ouviu essa história de se você procura uma vez, sei lá, uma televisão para comprar. Sim, chove ali depois, né? Depois você recebe um monte de e-mails, de phishing, de propagandas inserida no meio, né, de plataformas como o YouTube. Né? Se você não assinar o Premium, você vai ter os anúncios como você tem na televisão aberta, entendeu? A gente está cercado por isso. Exatamente. Só que ele é direcionado, né? Então, sim. Você tem muita coisa sendo mexida aí, né? E resta saber como que a gente lida. É uma questão de como que a sociedade, pais, aí entra a questão da educação, né? Vai lidar. Não é uma coisa necessariamente ruim, mas pode se tornar um vício, pode se tornar uma dependência. Vamos chegar nisso. A gente vai até perguntar. A gente vai conferir agora um VT do Christian, né? Ele faz um trabalho muito bacana de divulgação de séries. Ele vai trazer um pouquinho também a percepção dele. E depois do VT, a gente vai também falar um pouquinho disso, doutor, né? Como então eu percebo? Beleza, eu estou usufruindo de um jogo, de um game, isso me causa, né, um bem-estar, um entretenimento, mas essa linha tênue que eu começo a perceber que, olha, a coisa pode estar se complicando, pode estar indo para uma linha mais de dependência, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes a gente confere o VT aí do Christian. Bem-vindo à Revolução, Christian. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Christian Lemos, sou criador de conteúdo sobre filmes e séries e estou muito feliz de estar aqui no Revolução Jesus para partilhar um pouco disso com vocês. Então, por que eu acho que os filmes e séries influenciam tanto a gente consome tanto esse tipo de conteúdo, né? E eu acho que vai muito do tipo de filme, tipo de série que você assiste. No meu caso, eu sou muito apaixonado por suspense, eu amo suspense. E eu acho que isso me envolve justamente pelo contexto do que é um suspense, sabe? Por toda a trama, pelos personagens que a gente acaba se envolvendo. E eu acho que justamente o ponto e o fato de atrair uma curiosidade sobre determinado caso, sobre determinado mistério, eu acho que isso deixa a gente curioso pra gente maratonar determinada série, pra gente querer saber logo o desfecho de toda essa situação, né? E eu acho que é sobre isso, vai muito do gênero, vai muito do enredo, né? Tá, Stranger Things tá aí pra provar muita coisa, porque ela era super envolvida com a série. Mas também é importante a gente ressaltar o quanto a gente deve consumir esse conteúdo com qualidade, né? O quanto a gente deve consumir esse conteúdo de forma saudável e da forma certa. A palavra de Deus fala que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E eu me baseio muito nisso, sobre aquilo que eu assisto e sobre a forma com que isso pode influenciar na minha vida de qualquer forma, né? Então eu acho que é muito válido a gente observar muitas coisas ali no que a gente está assistindo e ver realmente como isso está impactando na nossa vida, né? Como isso está impactando na nossa mente, nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque muitas vezes se a gente consumir determinado conteúdo de forma errada e isso impactar de forma negativa na nossa vida, na nossa mente, aos poucos a gente vai percebendo que as nossas atitudes e aquilo que a gente defende, aquilo que a gente acredita, já está sendo pautado de uma forma diferente, a gente já está vendo que aquilo está nos levando para um outro lado. Então é muito válido a gente ter um olhar cristão sobre determinada série ou determinado filme, sim. E é muito importante a gente ter essa visão de que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E com isso a gente consegue sim consumir conteúdos e olhar esses conteúdos de forma diferente. Assistir determinado filme da Marvel ou determinada série da Disney e ver, caraca, como Jesus falou comigo através desse conteúdo? O que eu posso aproveitar desse conteúdo? Porque sim, gente, Deus, ele fala com a gente vendo um filme, escutando uma música, a qualquer momento, a qualquer hora, a gente é sim impactado pela palavra de Deus e por aquilo que Deus
nos fala e nos remete a todo tempo. Então é muito válido a gente observar o que a gente está assistindo e aproveitar ao máximo sobre o que Jesus tem a nos dizer quando a gente está consumindo esse tipo de conteúdo, tá bom? Um grande beijo, um abraço aí para toda a galera do Revolução Jesus e espero muito que esse pequeno vídeo tenha te impactado de alguma forma. Tchau! Obrigada, Christian. E padre, desculpa, sempre é o padre, né? Doutor. O doutor. Doutor Eduardo, quando que eu percebo ali aquela linha que me diz, não, agora tá ocasionando uma dependência, o consumo tá... Principalmente quando você percebe que você não consegue ficar sem, né? Na hora que você para fazer uma refeição e você come rápido demais, porque você tem que voltar pro game, ou você deixa de comer na hora que você deve estar comendo, né? Ou você deixa de estudar, ou você procrastina uma tarefa, um compromisso, atrasa, porque você tem que terminar aquilo ali, porque aquilo é fundamental, entendeu? Ou seja, aquilo passa a fazer falta, entendeu? Deixou de ser uma diversão, tá? Algo que eu devo desligar porque está na hora de fazer o que eu devo fazer no dia a dia, né? Eu acho que aí você deve começar a prestar atenção. Você começa a dominar o teu tempo, né? Foi o que o Christian disse ali né? Tudo não é permitido, mas nem tudo me convém. O tempo é a mesma coisa, né? Então a gente tem que saber utilizar o nosso tempo. Quando a gente percebe que a maior parte do tempo está sendo gasto para isso, você realmente deve se preocupar e procurar um conselho, uma orientação profissional ou espiritual até. Por que Doutora, não? antes do programa, a gente está até comentando da questão de alguns casos que a pessoa ela deixa de fazer até aquilo que é o básico, né? Higiene pessoal, de tomar um banho, de levantar para se alimentar. E quando a pessoa já chega num nível desse, aí é preciso procurar? Aí você, sem dúvida, você já está no nível que a gente pode falar de um adoecimento psíquico, tá? Essa questão é muito importante porque o exagero do que eu acabei de falar na questão do tempo, né? Você não tem tempo nem para ir ao banheiro. Então você coloca uma fralda geriátrica, se você já é uma pessoa crescida, e faz as necessidades na frente do computador, entendeu? Então aí você já está num nível bem sério de dependência. Aí efetivamente entra todo o processo muito parecido, inclusive com a dependência de substância. Em termos cerebrais, vai funcionar de forma muito semelhante à dependência de substâncias, ativando o sistema de recompensa e você entrando em abstinência quando você não está fazendo. Aí você fica irritado, você não fala com ninguém, você quebra as coisas porque perdeu o jogo, porque o game over e você foi eliminado, entendeu? Aí a coisa está fugindo do controle. Olha, interessante, ó. A gente vai continuar aprofundando, mas gostei muito, doutor, né? Essa percepção que eu preciso ter, né? Eu preciso me analisar. Não sai daí com o intervalo rapidinho e a gente volta já já com mais Evolução Jesus. Afinal de contas, estamos falando sobre games e séries. Onde mora o perigo? Da diversão à dependência. Não sai daí que o assunto continua no próximo bloco. Estamos de volta à Revolução Jesus, hoje falando sobre games e séries, da diversão à dependência. Vamos discutir um pouco mais, aprofundar aqui. O doutor Eduardo já nos ajudou aqui no primeiro bloco a esclarecer muita coisa. E a gente quer agradecer também você que está interagindo com a gente. Quero mandar aqui um abraço para o Luigi. O controle está em nossas mãos. Olha a interação que ele trouxe aqui pra gente, o ponto de vista dele. Temos que ter consciência do tempo que ficamos na frente da TV, do computador, do tablet, do celular. Não podemos deixar que as tecnologias nos controlem, é nós que a controlamos, né? Uma postura literalmente ativa. Abraço também para o Zé Antônio. O perigo está no excesso e quando não há limites nos jogos e nas séries, quando esse tipo de entretenimento se torna um escape, ou seja, deixamos de cuidar daquilo que é importante e nos afogamos nos jogos e séries para esquecer dos problemas. A gente vai falar um pouquinho também daqui a pouquinho com o doutor sobre isso. Abraço
para o Eduardo aqui. Os dois trazem perigo, mas acho que as séries hoje fazem mais estragos por conterem elementos que manipulam a consciência e provocam doenças físicas e espirituais. A opinião dele aqui também com a gente. Abraço para Viviana. Mora o perigo quando não há um discernimento daquilo que é bom e verdadeiro. Então, abraço também para você. E a Antônia trouxe algo bem interessante aqui, que eu vou querer também lançar como, né, uma pergunta para o doutor fazer as considerações. O que é divertido pode tornar-se uma complicação. Só que com o isolamento social, fez com que muitos usassem mais os games e assistissem mais séries. De fato, esse tempo que nós vivemos, doutor, acentuou, né, a questão do isolamento, enfim, essa privação acabou afetando isso muito? Sem dúvida. A pandemia é responsável pelo aumento absurdo e nítido, entre outras coisas, da questão do aumento do uso de games e do entretenimento através dos streamings. Sim. Tá? Mas, de uma maneira geral, a pandemia ela aumentou muito os transtornos mentais de uma maneira geral. Né? A gente hoje está dizendo que vive uma segunda pandemia da saúde mental, né? Que é a consequência de 2 anos que a gente teve aí, né? De um isolamento que aumentou quadros depressivos, suicídio, transtornos de ansiedade, uso de substâncias e, consequentemente, o uso dos games, sem dúvida nenhuma. Esse isolamento social, e principalmente para as crianças e os adolescentes, eles sofreram demais, porque é um momento de convivência social, né? Essa faixa etária é fundamental, esse convívio é onde a gente começa a fazer as nossas relações sociais, as nossas escolhas. E 2 anos limitado na frente de uma tela, né? Realmente aumentou muito, não só os transtornos de game, eu diria, mas os transtornos mentais de uma maneira geral. Doutora, a gente pode dizer que na geração atual há também uma compensação em relação aos games para tirar eu das minhas frustrações, os desafios, das decepções? Eu acho que muita gente vive sem perspectiva, né? O futuro é uma coisa que está amedrontando muita gente. A gente vê, isso vem via mídia e de uma forma massacrante. A gente tem que realmente saber escolher o que a gente assiste, o que a gente vê. Porque eu vejo muitos jovens não tendo uma prospecção de futuro, né? O futuro é incerto. A gente sabe que o clima está mudando, que está ficando mais quente, que está ficando mais frio, que tem gente morrendo, tem as queimadas, tem... infelizmente, a cidade que eu escolhi para viver vem de uma tragédia com as chuvas em fevereiro e março, né? que foi muito terrível. E a gente está vendo tudo isso, né? A guerra na Ucrânia, e pandemia, e proximidade de eleições, e uma série de situações que vêm de informação muito rápida, né? Essa falta de perspectiva, né? Aproveitando, não posso perder essa oportunidade, dizendo que estando numa rede católica aqui na Canção Nova, um prazer para mim estar aqui. Que bom. Né? Essa oportunidade Deus me deu, sem dúvida nenhuma. Quando ela me convidou, eu disse para ela, isso não é um convite simples, não é apenas um convite para uma entrevista, isso é uma missão, efetivamente, legal. Entendeu? Porque se perdeu essa perspectiva, entendeu? Perdeu-se essa visão de que você tem que estar em movimento, para nós que acreditamos na direção de Deus, e isso significa ação e não inação. É interessante você pensar que no game você não tem ação, você tem uma interação, mas você está sentado o tempo todo, né? Talvez com a realidade virtual a gente ache que está com uma espada na mão e tudo mais, mas é um outro mundo, né? É uma outra situação. Então, eu vejo dessa forma. Sim. Né? E olha só, a gente também quer trazer aqui como participação do programa, né? O Iago e a Ingrid, eles são gamers, então, né?
usufruem, consomem. Isso. E vamos trazer um pouquinho também da experiência deles, de como é para eles, né, essa experiência. Lembrando que aqui no Revolução Jesus de hoje, o que nós estamos trazendo essa reflexão, né, sobre essa temática, porque nós queremos encontrar o equilíbrio, né? Quando nós conseguimos viver uma vida equilibrada nos vários aspectos dela, é claro, isso nos ajuda a viver bem, né? E gosto sempre de dizer, quando nós conseguimos viver bem na liberdade, a gente só tem a crescer. Então vamos conferir um pouquinho da experiência da Ingrid e do Iago também, que contribuem aqui com o programa de hoje. Então, galera, o nosso grande amigo e diretor Marcelo convidou a gente para vir aqui falar um pouco para vocês sobre o lado bom dos games, tirando somente a diversão, né? E nada mais fácil pra gente falar sobre isso, que é uma parada que tá na gente desde sempre. E nunca atrapalhou, muito pelo contrário. Na infância, com os games que não eram produzidos no Brasil, a gente tinha que buscar entender o que eles falavam, né? Então a gente tinha que buscar, não existia celular com tradutor, que você só copiava e colava, então você tinha que pegar um dicionário, né? Que hoje deve ser dificilmente usado, óbvio, nas escolas sim, mas no dia a dia ali é o celular mesmo, muito mais prático. E a gente acompanhou toda essa evolução e com a busca de entender também ajudou a gente a aprender um pouco do inglês, né? E durante a adolescência, na escola não atrapalhou em nada, a gente tinha nossos deveres, cumprir eles todos corretamente. E no nosso tempo livre, na diversão, optava por isso, né? E até é bom que a gente fique em casa. E minha mãe mesmo amava isso e sempre comenta. Tem até uma lembrança muito boa com ela, que logo que foi lançado os computadores que tinham jogos bem mais... jogos online, né? Que daí você joga com outras pessoas, que não é somente com você ali na sua casa. A gente não tinha em casa computador, então a minha mãe, com toda a paciência do mundo, e eu tinha 8, 9 anos, ela com toda a paciência do mundo sentava do meu lado e eu ficava jogando por 1, 2 horas. Valeu o programa Revolução Jesus pelo convite de vir aqui falar com vocês sobre games. Não é a nossa área, tá aqui sendo gravado, né? Eu tô sempre aí atrás, mas tomara que tenha sido bom. E lembrando, hein, galera, por mais que os games tenham muitos pontos positivos, o excesso de tudo na nossa vida é ruim, hein? Fiquem com Deus. Valeu! Iago, obrigado pela contribuição. Eu achei muito interessante, doutor, né, que ele falou, olha, desde novo, né, durante muito tempo jogaram, mas isso não nos impedia de fazer as nossas tarefas. Exato. Né, um detalhe na fala que o senhor trouxe antes, que de fato acho que é um ponto de equilíbrio e é um ponto de percepção onde eu consigo analisar, né, na medida que você foi trazendo, eu também fui me analisando. Cara, quando você está vendo, por exemplo, uma série também, né? Você vai vendo a trama, você vai sendo envolvido, você quer ver o desfecho, o que vai dar, e aquilo vai causando um envolvimento. Sim. Mas quantas vezes nós já não pegamos isso? Ah, eu vou me atrasar porque eu vou ver o final disso. Claro, né? De maneira esporádica. Mas acho que também, doutor, a questão da constância, se isso permanece, né? Essa constância de comportamento, de eu me atraso sempre, eu tô deixando de fazer aquilo que é essencial. Isso também é um fator meio que determinante, né? A constância disso. Ah, sei lá, eu fiquei numa série, eu fiquei assim, mas depois a coisa voltou ao normal. Só pra gente poder também ter essa percepção. Sem dúvida nenhuma, quanto mais você consome aquilo que lhe dá prazer, mais você quer consumir. Isso é uma coisa biológica. Sim. Entendeu? Né? Todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta de um bom chocolate, entendeu? Então tem que tomar cuidado para não comer a caixa de bombom inteira, né? É muito parecido. Sim. Então vai comer um bombom, 2, mas não come a caixa de bombom toda, né? Então, se você mantém... eu acho muito interessante trazer os gamers que apareceram agora, dando seus depoimentos. Você tem, por exemplo, hoje em dia, isso virou uma profissão, entendeu? Isso virou existem times, existem campeonatos regionais, estaduais, mundiais, né? Mas uma vez falando, acho que foi até no programa que a Rafaela identificou, né, essa fala, você pode transformar isso, por exemplo, numa profissão, né? Você tem, eu garanto que as equipes de jogos que vão disputar mundiais de games,
né? E você tem programas hoje na televisão que comentam, que falam, que divulgam, como se fosse um campeonato de qualquer esporte que você possa pensar, né? Eu garanto que essa equipe tem psicólogo, nutricionista, tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora... Eles não ficam o dia inteiro atrás do game, né? Agora é hora de parar e agora é hora de comer, entendeu? Aí tem a nutricionista que vai botar a comida assim. Por quê? Porque é uma equipe profissional. Então, já falei uma vez que assim, existe essa história, né? De todo brasileiro e toda brasileira, né, pensa em ser um jogador de futebol. Já foi assim. Hoje em dia, muita gente pensa em ser youtuber, influencer, gamer, né? E existem pessoas que efetivamente transformam isso numa profissão, né? E direcionam isso para o bem, direcionam isso para um trabalho, tá? A questão, então, da constância vai depender de que constância. É uma constância porque você precisa treinar, porque você é um profissional, você se tornou um profissional, né? E aí você vai saber a medida, ou é uma constância porque você não consegue parar mais? Legal, faz uma análise aí. Exatamente, porque a gente tem que tomar cuidado um pouco com as palavras, né? Eu tenho muito cuidado dentro da psiquiatria com essa coisa de... Tem muita gente que até hoje diz que tem medo de ficar dependente de remédio psiquiátrico. Não vai ao psiquiatra porque tem medo de ficar dependente. Você não é dependente de remédio psiquiátrico, entendeu? É a mesma coisa que dizer que um hipertenso é dependente de remédio de hipertensão. Mas o dependente aí não significa viciado, entendeu? A gente aqui está falando, o mal é o vício, o mal é quando você perde o controle, entendeu? O que não significa que não existam pessoas, graças a Deus, boa parte delas consegue ter esse controle e alguns, inclusive, transformar isso numa profissão. Por que não? Sim. Então, você falou antes, no primeiro bloco, sobre um mecanismo de recompensa. Sim. Né? Explica um pouquinho pra gente. Isso é uma maneira que a gente tem de chamar uma estrutura que a gente tem no centro do cérebro, né? Que é o eixo hipotálamo, hipófise hipofisária, lobo temporal. São áreas que, quando estimuladas, nos dão a sensação de prazer, tá? Uma vez conhecida o prazer, na primeira vez que você tem a sensação prazerosa, aquilo fica registrado, tá? E aquilo gera uma série de impulsos elétricos, uma modificação de funcionamento de áreas cerebrais, mudanças de química cerebral, etc., etc., que vai te dar a sensação de prazer. Então, isso é de sobrevivência. Você vai querer repetir aquela experiência. Faz parte do nosso mecanismo. Faz parte do nosso mecanismo. A gente gosta de fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Sim, e causa um bem-estar. Me causa bem-estar, eu vou buscar que seja o bem-estar. O problema é quando o bem-estar deixa de ser bem-estar. Porque uma característica da questão da dependência, né, é você saber que aquilo está sendo prejudicial à sua vida, mas você não consegue parar de fazer. Foge do seu controle, assim. Exatamente. Aí você tem a patologia, entendeu? Então, nenhum problema em você fazer o que você gosta. Nossa, que bom que você consegue fazer o que você gosta, entendeu? De uma forma saudável. Mas quando você percebe que aquilo está te prejudicando e que você deveria parar de fazer, mas você não consegue parar de fazer, aí a coisa fica... E como você falou, voltando a essa questão da constância, quanto mais você repete um movimento, uma ação, entendeu? Mais automática ela vai ficando, né? Eu costumo dizer para os meus alunos da Faculdade de Medicina que a gente pode esquecer de tudo que a gente aprendeu, né? E uma das coisas que a gente pode esquecer, e é interessante a gente pensar que a gente aprendeu a andar. Ninguém aqui nasceu andando. É um aprendizado. É um aprendizado. Consequentemente, você pode desaprender a andar. Existem pessoas, e aí chegando em questões de demência, por exemplo, que desaprendem a andar. Alguém aqui alguma vez imaginou que você pode não saber mais como se anda?
porque o andar é um aprendizado. Então, tudo é um aprendizado, né? E a gente, vamos dizer assim, ensina o nosso cérebro, efetivamente, como a gente prefere funcionar. Óbvio que a gente vai procurar sempre o caminho prazeroso. Certo. E ele pode ser encontrado de várias formas. O assunto tá muito bom, né, Rafa? Olha, a gente quer aprofundar, quer cavocar mais, mas acho que vai ser bem interessante no próximo bloco a gente poder falar um pouquinho. Bem, se eu tô identificando que já tô indo inclinado a uma dependência, porque de fato isso já está afetando minha vida, o que eu faço, que postura eu posso ter, enfim. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já, porque estamos falando sobre séries e games. Queremos falar daquilo que é positivo e que precisamos usufruir, mas também o risco da dependência. Então não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta, é Revolução Jesus. E olha, eu tenho um convite muito especial para você. Tá preparando já suas malas e a expectativa para a Jornada Mundial da Juventude? Pois é, a gente vai. Que tal você junto com a gente? Eu vou estar lá também, junto com um grupo. Então, pela Obra de Maria, você pode se organizar para que no ano de 2023 nós possamos ir juntos peregrinando pela Obra de Maria. Então, fica aí a dica, entre em contato com a Obra de Maria. Tem vários grupos, eu estou num deles. Fica o convite também para você. Vamos peregrinar aí 15 dias, passando por Roma também. Vamos conhecer a Itália e depois a gente vai lá para a jornada em Portugal, então você não pode ficar de fora dessa. Dá tempo ainda de você se organizar, tá bom? Fica aí o convite. E nós estamos aqui falando, se você perdeu o primeiro e segundo bloco, depois esse programa vai estar disponível no Play, né, Rafa? Sim. Você pode ver o programa na íntegra. E nós falamos já um pouquinho aqui, tivemos, né, alguns depoimentos. E uma pergunta ficou no ar, Rafa, no último bloco. Vou deixar você recapitular aí pra gente. Doutora, a gente queria saber quais são os sinais, assim, que dá evidência que as coisas já estão fugindo do controle? Que assim o senhor poderia falar assim, ó, tem que ficar atento a esses sinais, um alerta. Mudança do seu comportamento, né? Na verdade, provavelmente quem vai observar isso é a sua família, primeiro. Então, uma mudança do comportamento do adolescente, do jovem, que não frequenta mais a família, que não está mais junto à família, que não faz suas refeições, não faz a sua higiene pessoal, né? E tem essa alteração de comportamento quando lhe é tirado esse objeto, né? Que é a questão da abstinência, né? Então, a gente até estava comentando aqui antes do programa, né? Se o sinal de rede cair, se o Wi-Fi cair hoje em dia, muita gente fica desesperada, né? A gente hoje tem essa dependência, aí novamente a palavra contextualizada de uma forma maior, né? De ter um bom sinal de Wi-Fi, de ter um bom sinal de internet, para poder continuar fazendo nosso trabalho, interagindo. Eu preciso de um bom sinal de internet para poder responder o WhatsApp dos meus pacientes, etc. Então a gente tem toda essa questão. Mas quando isso faz com que você altere a sua maneira, eu costumo dizer que na psiquiatria, né, uma das coisas que mais chama atenção para que realmente a gente fique preocupado é se a gente está tendo um mau funcionamento em alguma área da vida. Então, você está em um mau funcionamento na sua área social, você não se sociabiliza mais. Você não consegue mais estabelecer relações afetivas, então você tem um problema com as suas questões afetivas. Você não consegue trabalhar, então você tem um problema na sua função laborativa, estudantil, entendeu? Então, se qualquer coisa que impeça você ou que você não consiga dominar e modifique o seu funcionamento, é muito provável que você esteja adoecido. Doutor, quando o senhor falou de abstinência, nesse caso, né? Porque às vezes, numa visão mais rasa, você pensa abstinência, estou tremendo, e suor, isso é abstinência. Não, mas quais seriam os sinais de abstinência? Irritabilidade? Como obviamente a gente não está falando de substância, né? É menos provável que os sinais sejam esses sinais de tremores, suores e esse tipo de sinais físicos, mas eles podem existir, tá? Mas principalmente muita irritabilidade, falta de sono ou excesso de sono, tá? Como não comeu durante 30 horas, na hora que vai comer,
come errado, come em excesso, come demais, e, né? Então, esses comportamentos, e principalmente a agressividade, né? Principalmente a irritabilidade. A irritabilidade é um sinal muito forte da abstinência de games, né? Como se você não soubesse fazer outra coisa. Então, você começa a efetivamente a se irritar com qualquer tentativa de modificar a sua vida, né? Sim. Doutor, e eu tenho uma pergunta aqui que me surgiu, né, diante disso. Se eu estou começando a perceber esses sintomas leves, brandos, né? Sim. E depois eles vão se intensificar. Eu, agora, tomando consciência, quem sabe, né, até a partir da fala que o senhor foi trazendo, eu consigo me controlar, reverter isso com uma postura ativa diante dessas realidades. E quando eu percebo que já preciso procurar uma ajuda profissional, né? Porque Sim, a ajuda profissional você deve procurar exatamente quando você perceber que você não consegue segurar. sozinho eu não consigo mais. Sozinho eu não consigo mais, então vamos pedir ajuda. O primeiro passo é saber pedir ajuda, né? Isso não significa necessariamente que você já está doente, entendeu? Isso não significa necessariamente que você precisa tomar remédio. A gente tem que desmistificar um pouco a psiquiatria, no sentido de que você vai ao psiquiatra, sai de lá com uma receita para uma medicação. Não. A gente vai a um cardiologista, né? As mulheres vão ao ginecologista para fazer seu preventivo, né? Os homens, depois dos 40 anos, deveriam ir aos seus urologistas para fazer o preventivo, entendeu? A gente faz check-up, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde para poder envelhecer bem, né? Então, você ir fazer, olha, eu estou tendo um problema porque eu terminei um namoro porque eu simplesmente não saía da frente do game, entendeu? E eu estou arrasado agora porque perdi a namorada e foi por causa do game. Ok, não necessariamente você adoeceu, mas você percebeu alguma coisa que você deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, entendeu? Que possa te orientar a que você não acabe efetivamente na questão da dependência. Ou seja, buscar quem tem um conhecimento para poder, inclusive, avaliar o seu estado. Se você... Normalmente a gente indica inicialmente um trabalho de terapia, tá? Principalmente a terapia cognitivo-comportamental, tá? Não existe nenhum tipo de medicação que faça você não jogar, entendeu? Né? E nem é para se medicar um caso leve, vamos dizer assim. Isso vai depender muito. Porque o que acontece, Tiago, é que isso pode evoluir para, por exemplo, um transtorno depressivo, isso pode evoluir para um transtorno de ansiedade generalizado, isso pode evoluir para um transtorno de pânico, né? Ou seja, isso não fica só, o transtorno é o transtorno de game, entendeu? Vai ter outras consequências. Vai ter outras consequências, entende? Isso faz parte da questão da evolução clínica, né, que ocorre quando você desenvolve um quadro psiquiátrico. Não é porque você tem um diagnóstico de transtorno depressivo que você não sente ansiedade. Não, porque só sente ansiedade quem tem transtorno de ansiedade generalizado. Não. A gente sente ansiedade. Eu senti ansiedade antes de entrar no programa, entendeu? A ansiedade é uma coisa normal. Então, você tem, dentro da psiquiatria, você tem, às vezes, dificuldades de limitação, né? Uma coisa que a gente comentou aqui, né, foi sobre frustração e recompensa, né? Você falou na recompensa, faltou a frustração. De repente, você é uma pessoa que já tem uma tendência a ser uma pessoa depressiva. Você pode se refugiar no mundo virtual, entendeu? Para não se relacionar com as outras pessoas, para fugir da sua realidade, que é sofrida, né? Estou falando da depressão, né? Você pode se isolar porque você tem uma fobia social, entende? Eu conheço casos de jovens que conseguem jogar online,
tá? Mas não conseguem se encontrar socialmente com as pessoas. Você acabou de fazer um convite para a Jornada Mundial da Juventude, né? Não dá para fazer online, dá? Tem que viver ali. Viver, isso não substitui, né? A experiência presencial. O encontro tem que acontecer, verdade, verdade. O encontro com ele só acontece se a gente se encontra. Sim. Se a gente não se encontra, a gente não encontra ele, não é isso? Perfeito. Né? Então, isso eu aprendi dentro do meu movimento. Eu faço parte do Comunhão e Libertação. Tinha falado isso para a Rafaela, né? E Dom Giussani, Beato Dom Giussani, fala muito no encontro entre as pessoas. Perfeito. É no seu olhar que eu vou encontrar Cristo. Sim. E é no meu olhar que você talvez encontre Cristo. Então a gente tem que estar ali, não dá para ser online, né? Sim. Eu achei muito interessante porque quando a gente estava falando das recompensas, né, e das frustrações, o que eu pensava era isso mesmo, porque muita gente não consegue enfrentar o sofrimento. Então é mais fácil eu ligar uma série e ali eu esquecer daquilo que eu estou vivendo, ir para frente de um game e esquecer daquilo que eu não consigo enfrentar. Então muitas vezes realmente pode ser uma fuga, né? Sim. E pode ser pior ainda que uma fuga, eu diria, Rafaela. Existem pessoas que fazem o que a gente chama de coping, né? A gente vê, por exemplo, isso acontece muito nos Estados Unidos, principalmente, né? De repente, uma série desencadeia. Eu me lembro que o programa que eu fiz para a BP, para a Associação Brasileira de Psiquiatria, foi na época que estava aquela série Round 6, né? E que haviam muitos adolescentes, muitas crianças fazendo brincadeiras pela internet. Claro, não morria que nem no Round 6, mas você era cancelado, você era eliminado, você era excluído do próprio grupo online. Você imagina o nível de frustração que isso não gerou, entendeu? A gente teve mais para trás a história da baleia azul. Sim, né? sim. Lembra? Lembro. Da história da baleia azul. Então, a gente teve uma série, que não foi uma série, tentou ser uma série, graças a Deus não virou uma série, que foi o 30 Reasons Why, né? As 13 razões do porquê. Aquilo ali foi um absurdo, entende? Aquilo era uma aula de suicídio, entendeu? Aquilo não podia passar, tanto é que depois que a série passou durante o tempo, começou a repetir, a cena do suicídio foi cortada, entendeu? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, mas nada substitui o encontro presencial. Sim, sim. E que bacana, né? A gente não vai conseguir concluir, mas estamos fazendo um fechamento prévio da temática, né, doutor? Mas a gente quer agradecer muito pela presença do senhor, pela disposição em estar aqui com a gente. Não, foi um Poder prazer esclarecer. Olha, que possamos ter outras oportunidades. Com o maior prazer. Né? E acho que com certeza foi muito esclarecedor, porque a gente vai se revendo, não tem como, né? Na medida que o senhor foi trazendo, a gente vai se revendo e acho que, né, se você não chegou nesse grau, como o doutor disse que hoje eu ainda preciso de uma ajuda, já existem sinais que eu posso estar apontando e que eu mesmo, peraí, deixa eu ter uma postura ativa diante disso, então se eu estou, né, me isolando, me distanciando. Ouça os outros. Sim, importante, né? Importante que está ao nosso ouvir redor. Os amigos. Legal, legal. Entendeu? Poxa, por que você não foi ali à festa hoje? Ah, não foi porque estava jogando. Pô, sente a falta da presença, né? Que os amigos mostrem. Poxa, a gente está sentindo sua falta. Isso também é legal. Legal, entendeu? legal. Que não seja só a pessoa que está jogando, pense. Mas que a gente, como sociedade, pense o que a gente pode fazer. Sim. Então, se você está sentindo falta da presença daquela pessoa, por que você não vai e a convida? Sim. Forma até de ajudar, né? Vamos lá, vamos sair, deixa o game. Pô, a gente está sentindo falta de você no grupo, entendeu? Legal, legal. Para conversar. Justamente. Né? E lembrar, né, que, claro, isso é prazeroso, faz parte, mas existem muitos outros prazeres que nós podemos usufruir no encontro, na partilha, na conversa, em sair, enfim, né? Se a gente encontra o equilíbrio, tudo isso vai nos ajudar. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço de novo. Obrigado. E para você que acompanhou o programa, pode ser que outra pessoa precise ouvir um pouco daquilo que foi falado hoje. Então indique também esse programa, vai lá no Canção Nova Play, provavelmente amanhã estará lá disponível. E indique aquelas pessoas que você vê que precisa de cuidado, né? Nós falamos aqui que nós muitas vezes vamos percebendo, mas tem pessoas que não percebem. Então cabe a nós também ajudar as pessoas que estão ao nosso lado.
Valeu, Revolução Jesus. Semana que vem a gente tá junto novamente. Olha, no mês de agosto a gente vai entrar numa série bem bacana aqui, viu? É mês vocacional, então vamos aprofundar nisso, deixar o coração aí, ó, bem balançado, porque Deus continua a chamar. Então não perde que semana que vem a gente também começa programas especiais sobre a temática. Deus abençoe você e até a próxima. Valeu!